Bom, então, boa noite, pessoal. Boa noite, colegas. Boa noite a todos. Os colegas presenciais. Boa noite, pessoal. Está assistindo a aula de casa, está chegando agora, entrando na sala de aula virtual. O pessoal que está chegando presencialmente. Certo, pessoal? Vamos falar de matemática agora, de raciocínio lógico um pouco. Essa disciplina é uma disciplina que está presente em todos os concursos, praticamente todos os concursos, municipais, estaduais, federais. Cai Polícia Federal, Polícia Civil, SUSEP, Brigada, Prefeitura, Guarda, cai em tudo que é concurso. Não caiu especificamente raciocínio lógico, matemático na Brigada do último concurso, mas não é uma certeza que não venha a cair, principalmente com a perspectiva de nível superior. Assim como não caía antes. Raciocínio lógico não caía em quase nada, caía só matemática. Começou a cair nos concursos federais, primeira banca lá, CESP, alguns concursos, agora cai em todos. E tudo que é carreira. Então, o SUSEP não caía, já cai. Polícia Civil não caía, já cai. Polícia Civil teve uma época que não caía nem matemática. Né? Brigada cai matemática, uma matemática pesada, uma matemática extensa. Bastante matéria de matemática. Não custa nada vir um novo edital aí e colocar raciocínio lógico. E cai na guarda. Então, como a nossa turma é combo, a gente vai dar tudo que cai na guarda, tudo que cai na brigada. A gente vai começar hoje comigo aqui, raciocínio lógico. E cai na prefeitura, com certeza, todos os cargos, praticamente. Teremos matemática com mais dois professores, professor Michel Vargas e professor Hernandes. Os dois professores, bastante tempo, bem experientes, vão dividir a matemática. Tá? Português também, a gente tem vários professores, legislação. Mas hoje, então, vamos falar do raciocínio lógico matemático, que é uma matéria fácil, muito fácil. Cai bastante em prova, tá? E que a gente, com o tempo, a matéria fica barbada. É ou não é? Os colegas aí estão estudando para a Prefeitura de Dom Pedrito. Prefeitura de Dom Pedrito, como ainda não teve as nomeações, a gente tem muitos aprovados, muitos mesmo, primeiros colocados. Os colegas aqui na turma aqui passaram na Prefeitura de Dom Pedrito. Mas a gente vai deixar para chamá-los quando eles estiverem empossados aí, já nas suas carreiras, que aí o depoimento fica melhor, né? Isso vai acontecer em breve. Muitos aprovados no concurso da Prefeitura de Dom Pedrito. Vamos entrar na matéria. Primeiro assunto que a gente vai estudar é proposições lógicas. O assunto é proposições lógicas. Como é que é a metodologia que eu uso? Eu utilizo uma lousa digital, vocês estão vendo? Eu pego aqui e vou montando um caderno de estudo para vocês. Vou colando na lousa lá, ó. Vou riscando aqui, escrevendo. E depois eu mando para vocês, que aí vocês podem fazer o de vocês. Para estudar, para ir para o Cortex, tem que escrever. Pessoal, tá fácil para dar aula. Não funciona comprar mapa mental pronto. Não funciona imprimir esses cadernos que eu vou fazer e vou mandar para vocês, eu anotando, professor de português anotando, e achar que aquilo está estudando. O estudo tem que ser ativo, tem que passar pela mão, tem que escrever. Vocês têm que escrever. Vocês têm que fazer um mapa mental de vocês. Não é digitar. Tem estudo a granel sobre isso. O estudo se faz ativamente. Aqui na aula, vocês estão aprendendo a ler. Não estão aprendendo, estão entendendo a matéria. Vão começar a entender a matéria. Isso não é estudar. Isso é passivo. O professor fala e vocês entendem. O estudo é ativo. Tem que ser em casa, individual, escrevendo. Fazendo seus bizus. Cada um anotando, marcando, etc. Com um caderno, com a mão de vocês. Ah, não, tá falando bobagem. Então vocês comprem os livros do professor Pierluigi Piazzi, professor Pia. Tem 3 livros que eu recomendo. Aprendendo Inteligência, Ensinando Inteligência e Inteligência para Concursos Públicos. O professor Pia é um professor falecido de física, que deu aula em pré-vestibulares por muitos anos, teve milhares de alunos, tudo aprovado em concurso, e eu compartilho com ele os ensinamentos dele, eu li os livros, concordo 100%. Ele vai fazer essa diferença entre sistema límbico, córtex e vai falar muito sobre isso. Eu tenho especialização em neuroaprendizagem também, então eu já estudei bastante sobre isso. É verdade, tem que estudar
à mão de vocês. Ok? Feita essa observação aí. Vamos lá, proposições lógicas. Bem, são frases que vão aparecer para vocês e o primeiro tipo de questão que pode cair é dar uma lista de frases e perguntar qual é proposição lógica ou qual não é proposição lógica. Então a gente tem que saber o que é uma proposição lógica. Tá bom? Então vamos descobrir o que é. Proposição lógica é uma sentença declarativa. Que possui um único valor lógico. Isso é proposição lógica, essa é a definição. Vou circular aqui algumas palavrinhas, como declarativa, e vou circular aqui, sublinhar, um único valor lógico. E já vamos esmiuçar essa definição. Vamos esmiuçar ela. O que é valor lógico? Valor lógico de uma proposição lógica. São dois possíveis valores lógicos. Só dois. Valor lógico é a verdade para proposições lógicas verdadeiras. Ou a falsidade. Para que a falsidade? Proposições lógicas falsas. Então, olha lá. Sentença declarativa que possui um único valor lógico. Tá bom ou não? Vamos abrir agora a palavra declarativa. Depois a gente fala do valor lógico. E sentença também. Vamos abrir aqui. O que significa ser sentença? Vamos lá. Para ser proposição, então, tem que ser uma sentença. Sentença. O que é sentença? São frases com verbo e sentido completo. Para ser uma proposição tem que ser sentença. Para ser sentença tem que ser uma frase que tem verbo e mais sentido completo. Se não tiver verbo, não é sentença. Se não tiver sentido completo, não é sentença, não é proposição. Ok? Proposição é sentença. Sentença tem verbo e sentido completo. E não é só isso. Tem que ser também o quê? Declarativa. Declarativa. O que é uma sentença declarativa? É uma sentença que declara algo. Declarar algo de alguém. Declarar. Então, o que é uma sentença declarativa? É uma afirmação com sujeito e com predicado. Tem que afirmar algo de alguém. Tá aparecendo muita informação, mas daqui a pouquinho já vamos mastigar e os exemplos vão solidificar. Com os exemplos não vai ficar dúvida. Então volta aqui um pouquinho. O que é uma proposição lógica? Uma sentença declarativa que possui um único valor lógico. O valor lógico é ser verdadeiro ou ser falso. Para ser, então, uma sentença, tem que ser uma frase com... O que tem que ter na frase? E que mais? Sentido completo. Então tem que ter verbo e sentido completo. A colega ali fez uma pergunta, depois eu comento. Boa noite, professor. Se puder falar depois sobre revisões, qual a melhor forma, quando se tem um bom tempo de estudo, etc. Depois eu dou uma comentadinha sobre isso. Tem uma coisa importante sobre revisão que eu aprendi. Até aí tudo bem ou não? Declarativo, certo? Vamos ver exemplos de frases
que não são declarativas. Que não são declarativas. Tá bom? Pode ser ou não? Então, vou escrever assim, ó. Ó. Não são declarativas. Podem ser sentenças, mas não são declarativas. Para ser proposição, tem que ser declarativo, certo? Então vamos lá. Que tipo de sentença não é declarativa? Vai ter gente que sabe, já estava estudando. Quem é que sabe? Uma sentença que não é declarativa. Manda aí, peixe. Peguei mal, hein? Peguei sem que. Só. Manda aí, peixe. Exclamativa. Muito bom. Então, se vocês enxergarem numa questão uma frase exclamativa, ela não é uma proposição lógica. Como é que eu identifico numa frase uma exclamação? Em regra. Pelo ponto da exclamação. Confere ou não? Sim ou não? Se tiver um ponto da exclamação, não é declarativo, porque não está declarando algo de alguém. Não é uma sentença declarativa, é uma sentença exclamativa. As sentenças exclamativas não são proposições lógicas porque elas não trazem em si um valor lógico. Elas estão baseadas numa opinião, num sentimento. Elas são opinativas, mesmo que não tenha o ponto da exclamação. Às vezes, algumas questões da Banca Fundatec não tem o ponto da exclamação entregando que é uma exclamação, entregando que não é proposição, mas tem um caráter de opinião. Por exemplo, alguém diz assim, pô, eu não... falando sobre a aula do Martinez, a aula do professor Martinez é chata, ponto de exclamação. Essa frase, a aula do professor Martinez é chata, ou a aula do professor Martinez é ótima, ponto de exclamação, não é uma proposição lógica, porque ela não tem valor lógico. Ela não é uma sentença declarativa, é uma sentença exclamativa que está baseada numa opinião. Tá entendendo ou não? Tá, então me diz uma que é proposição mesmo. Quando eu digo assim, 2 é par, o número 2 é par. É opinião minha isso ou não? Isso tem valor lógico para matemática? É verdadeiro ou falso? Agora, a aula do professor Martinez é chata. Isso tem valor lógico? É verdadeiro ou falso? Objetivamente falando, não tem valor lógico, porque isso é subjetivo. Tá entendendo ou não? A lógica é uma ciência da objetividade. Não tem sentimento envolvido, não tem opinião envolvida. A lógica matemática não importa a opinião. Eu acho que o 2 tinha que ser ímpar. Não importa. 2 é par, é uma proposição lógica matemática verdadeira. 2 é ímpar, é uma proposição lógica, mas falsa. Tá entendendo? Isso não importa a tua opinião. Quando entra na esfera da opinião, não é uma proposição lógica, porque não é uma sentença declarativa. Mesmo que tenha verbo, sentido completo, sujeito, predicado. Mas é uma opinião, certo? Ficou claro isso ou não? A partir de hoje apareceu uma frase escrita com ponto de exclamação, tu vai dizer, não é a proposição, não é. Isso é uma opinião, é uma sentença exclamativa. Proposição não tem opinião. É um valor lógico objetivo. Sim ou não? Qual é outra aí, colega? Um colega aí, pode ser o pessoal de casa. O pessoal do Meet ali também, ó, do YouTube. O que o colega lá? Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Tu viu ali que estavam pedindo para entrar no Meet, já deu? O Wallace, que ele botou ali? Tá, mas o 0 é par ou ímpar? Eu vou usar a frase dele como exemplo. Não a minha. Ele perguntou assim, 0 é par ou ímpar? Ponto de interrogação. 0 é par ou ímpar? Ponto de interrogação. Essa frase dele, a frase dele, será que é uma proposição lógica ou não?
É uma pergunta. Olha a frase dele. Eu vou dar exemplos de tudo isso, tá? A frase dele é um exemplo de uma sentença interrogativa. E as sentenças interrogativas, que a gente vai identificar pelo ponto de interrogação, não são proposições lógicas. Porque perguntas não têm valor lógico. Tem valor para conhecimento? Claro, muito maior até do que as respostas. Mas valor lógico não tem. Valor lógico é verdade ou falso. A pergunta dele é: 0 é par ou ímpar? Tá entendendo? Essa pergunta em si não tem valor lógico. Não é uma declaração. Agora eu digo: 0 é par. Ponto final. Agora é uma proposição lógica. Entenderam ou não? Se eu disser 0 é par, é uma proposição lógica verdadeira ou falsa? Foi o que ele queria saber. 0 é par, é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 0 é par. Vamos estudar isso aí com mais calma depois, mas já saibam, decorem que 0 é par, 1 é ímpar, 2 é par. Todo número múltiplo de 2 é par e 0 é múltiplo de 2. Porque 0 pode ser escrito como 2k. Qualquer número que dá para escrever com 2k, sendo k um número inteiro, é par. E 0 pode ser escrito como 2k. Como? 0 é igual a 2 vezes 0. O k 0, k é inteiro. Então todo número que pode ser escrito como 2k é par. 0 é par. Certo? As pessoas acham que 0 não é par nem ímpar, né? Mas não, 0 é par. Mas a afirmação é a proposição. A pergunta não é. Fechou, o colega que perguntou lá? Outro exemplo aí de frase que não é declarativa e, portanto, não é proposição lógica. Já temos 2 exemplos. Outro. Exclamativa e interrogativa, qual é o outro? Um exemplo aí. Imperativa. Imperativa. Quando tiver uma frase escrita com verbo no modo imperativo, que vocês vão enxergar uma ordem ali, um mandamento, por exemplo, eu digo: alunos, tragam a apostila para a próxima aula. Essa frase, tragam a apostila para a próxima aula, tem o verbo trazer, tragam. Ele está conjugado no modo imperativo. Tem 3 modos, né? Indicativo, eu trago a apostila. Subjuntivo, que eu traga a apostila. E imperativo, tragam a apostila. Tragam vocês, estou mandando trazer. Tá entendendo? Quando tiver um verbo no modo imperativo, mandando, dando ordem, a frase não é proposição lógica. Por que não é? Porque uma ordem não se presta a ser analisada como verdadeira ou falsa. Só o que tem valor lógico, verdadeiro ou falso, são sentenças afirmativas, com sujeito e predicado. Aí tu pode dizer se é verdadeiro ou falso. A jaqueta do Martinez é preta. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Isso é uma proposição lógica. Que cor é a jaqueta do Martinez? Não é uma proposição lógica. Traga a jaqueta do Martinez. Não é uma proposição lógica. A jaqueta do Martinez é feia. Não é uma proposição lógica. A jaqueta do Martinez é preta. É uma proposição lógica. Tá entendendo ou não? Sim ou não? Isso é fácil, né? Que mais? E kite. Graças a Deus cai. Qual é o outro exemplo? Quem sabe mais um? Optativa, muito bom. Optativa. E esse tipo de frase aqui, como é que a gente enxerga uma frase optativa? Tá mais ou menos pelo nome, né? Mais uma opção, assim. Mas dá um exemplo aí, vamos ver. Daqui a pouco tu tá pensando certo. Dá um exemplo. Não veio um exemplo, né?
Porque frases optativas são aquelas que exprimem um desejo. Tipo assim, tenha uma excelente prova. Fique com Deus. Que esse ano seja abençoado na tua vida. Que todos os senhores passem no concurso e realizem os seus sonhos. Que Deus abençoe. Que a prosperidade tome conta da vida de vocês. Que vocês sejam realizados no concurso, na vida e na família. Que todos encontrem aqui aquilo que procuram. E que o sucesso bata na porta de vocês o mais rápido possível. Pois que todos vocês sejam merecedores. Isso tudo que eu falei não tem valor lógico. Tem valor lógico? Não, porque é um desejo, é um sentimento, é uma frase optativa. Não tem valor lógico. Tranquilo ou não? Sim? E outro exemplo que falta aqui, que é bem clássico. Falta um bem clássico, depois tem outros, mas o mais clássico aí, agora, qual é? Quem lembra? Sentença aberta. Vou botar aqui, ó. Nada disso que a gente está falando são proposições. Então, vou botar mais uma aqui, ó. Sentença aberta. Essa eu vou explicar apartadamente. Vamos fazer uns exercíciozinhos aqui para botar em prática isso aqui e depois eu explico sentença aberta. Pode ser ou não? Tranquilo? Já vamos botar em prática aqui, ver se o que eu estou falando cai em prova. Ou se eu estou viajando na maionese. Vamos ver. Olha aqui, ó, na apostila, ó, exemplos. Então, para ser uma proposição, deve ser o quê? Declarativa. Deve ser uma sentença declarativa. Ó, não pode ser exclamativa, não pode ser interrogativa, não pode ser imperativa, nem optativa. Ó a primeira frase, que quadro lindo. Exclamação, não é proposição. Segunda frase, qual a sua idade? Uma pergunta, não tem valor lógico. Leia, imperativo, o texto cuidadosamente. Que Deus te proteja, optativa, exprime desejo. Falta ainda a sentença aberta. Vou botar aqui. Sentença, que eu vou explicar depois. Só vou dar um exemplo aqui. Quando a gente falou 2 é par, a gente nós concluímos que era uma proposição lógica, certo ou não? 0 é par também, né? Verdadeira. 3 é par também é uma proposição lógica. 3 é par. É uma sentença declarativa. É uma proposição. Só é falsa. Então as proposições lógicas são verdadeiras ou falsas. Tudo bem? Tranquilo? Essas aqui não têm valor lógico. Nem verdadeiro nem falso. Não tem valor lógico. E a sentença aberta, eu vou dar um exemplo de sentença aberta. É uma frase do tipo assim, X é par. Ponto. Ele é servidor. Por que vocês acham que X é par e ele é servidor não são proposições lógicas? Por que vocês acham que X é par e ele é servidor não é uma proposição lógica? Não tem sujeito, quase, nota 8. Quase. Tem que dar uma lapidadinha aí. Nota 8 também. Sujeito não é oculto. Ah, quase. Quase, 9. Sujeito é? Quase, não é oculto, não é indeterminado, sujeito é? Esquece do português. X é o que para matemática? Uma incógnita. Só que ele não é uma incógnita. O que X e ele são?
Variáveis. Então, olha só. Uma sentença aberta acontece quando o sujeito é algo variável que pode tornar a proposição verdadeira, dependendo do valor que tu bote ali dentro, mas também pode tornar a proposição falsa. Tá entendendo ou não? Qual é o valor de x? Não sabemos. Não sabemos, certo? Existe valor se eu botar aqui, vai dar verdade? Existe valor se eu botar aqui, vai dar falso? Então é importante, é relevante o sujeito ou não? Sim. Então o x me diz quem é o sujeito? Como é que eu vou saber se é verdadeiro ou falso? Depende do sujeito, sim ou não? Toda vez que tu olhar a frase e disser assim, o sujeito é variável e o valor lógico depende do sujeito, nós temos uma sentença aberta. Por exemplo, x é par? Não sei, depende. Se o x for 2, sim. Se o x for 0, sim. Se o x for 3, não. Se o x for 5, não. Então depende, não sei. Sentença aberta. O valor lógico está em aberto, porque o sujeito é variável. Tá entendendo? Professor de casa, tá entendendo ou não? Bota para nós lá nos comentários da galera. Tá entendendo? Bota no Meet, vamos ver. O colega lá tinha falado inexistente, agora está entendendo, beleza? Agora, ele é servidor. O sujeito, quem é o sujeito gramatical aqui? Tem verbo? Tem. Verbo ser. Ser. É declarativo? É. É uma sentença declarativa. Só que tem um problema. Quem é que é servidor? Tem predicado? Tem. É servidor. Tem predicado. O sujeito é ele. Não é oculto. Lá da língua portuguesa, sujeito simples, ele. Tá entendendo? Mas, para a lógica, ele não me diz quem é ele. Ele eu não sei para a lógica. Como é que eu vou saber se é verdadeiro ou não? Se ele for qualquer um dos colegas que estavam aqui na frente, é verdade. Mas outro colega qualquer, o Paulo, o Pedro, o João, pode ser falso. Tá entendendo? Então isso é uma sentença aberta porque o sujeito é variável. Então eu vou escrever aqui. Quando que a gente tem uma sentença aberta? Quando o sujeito é variável. E mais, ó, o valor lógico depende. A letra é bonita do professor, né? Faz parte da aula de lógica decifrar a letra. E o valor lógico depende do sujeito. Isso é uma sentença aberta. Bom, com essas informações a gente faz bastante exercício. Quer ver? Vamos lá, vamos para os exercícios. Depois tem mais o paradoxo, mas paradoxo é para a aula que vem. Olha, exemplo, sentença aberta, não é proposição. X mais 8 é igual a 15. Depende do x. X igual a 2 dá 10, x igual a 3 dá 11, x igual a 6 dá 14, x igual a 7 dá 15. Então, quando x é 7, é verdadeiro. Quando x é qualquer outro número, não. Sentença aberta. Certo? Resolver uma equação, diferente do que a gente aprendeu na escola, equação é, por definição, sentença aberta. X mais 8 igual a 15, é uma equação. X mais 8 igual a 15, equação. Equação é uma sentença aberta, em que o objetivo da equação, resolver a equação, é encontrar o valor de x que faz a sentença aberta ficar uma proposição verdadeira. Então, nesse caso aí, só tem um valor de x que faz ficar uma proposição verdadeira. Qual é o valor? O único valor? 7. Mas não quer dizer que x é 7. Não. Para x igual a 7, a sentença aberta fica verdadeira. Para x diferente de 7, é falsa. O conjunto verdade da equação, conjunto solução ou verdade, é aquele que
Aquele valor que está ali torna verdadeira a sentença aberta. Transforma numa proposição lógica. Mas a sentença em si é aberta. Tá entendendo? Sim ou não? Quem está vendo pela primeira vez e está achando um pouco complicado, reveja que vai ficar fácil. Reveja. Quanto mais vezes rever, mais fácil fica. Raciocínio lógico é uma matéria que é assim, ó. No primeiro momento, alguns já vão achar fácil de cara. Outros vão achar um pouquinho difícil. Mas à medida das repetições, vai ficando fácil. Cada vez mais fácil. Pessoal, pá, era barbada mesmo, era só fazer o que tu tinha dito. Tinha que decorar isso, aquilo, aquilo outro. Claro, desde o primeiro dia eu digo, decora isso, aquilo, aquilo outro. E vai acertar tudo. É uma matéria que em pouco tempo tu acerta 80%, 90%, 100% da prova. Outras matérias não dá em pouco tempo para te acertar 90%. Raciocínio lógico dá 3 meses de preparação, até 2. Com 8, 9 encontros como esse, 9 encontros, 10 encontros, ideal, revendo eles, em 2 meses e meio, tu consegue acertar 90% da prova. De raciocínio lógico. Matemática precisa mais. O curso é 3 meses, tem que rever mais, tem que fazer mais. Matemática é muito mais matéria, muito mais conteúdo. Raciocínio lógico é pouca coisa. Claro que não é zero, né? Tem bastante coisinha, mas custo-benefício não tem matéria igual. Nenhuma matéria, em tão pouco tempo, tu consegue acertar 80%, 90%, 100%. Como o raciocínio lógico. Mesmo sentindo as dificuldades que vocês vão sentir. Porque eu já conheço, eu sei como é que é o processo dela ficar fácil. Tá entendendo ou não? É verdade, hein? Acredita em mim. Questões. Olha que barbada. Olha que barbada. Banca Fundatec. Muito provavelmente será a banca dos senhores. A maioria dos concursos aqui no estado tem sido a Banca Fundatec. Pode ser outros? Pode. O concurso da Prefeitura Dom Pedrito foi Fundatec. Os últimos concursos da Prefeitura de Bagé, Guarda Municipal, foi Fundatec. Brigada Militar foi Fundatec, né? A última foi Fundatec. A maioria dos concursos tem sido Fundatec aí no estado. Mas a gente vai fazer de todas as bancas. Essa apostila aqui tem milhões de exercícios. Estou exagerando, mas tem muitos exercícios. De todas as bancas, tá? Mas a maioria é Fundatec. Olha como é que vem a questão. Chama-se proposição as afirmativas que declaram, por isso sentença declarativa, fatos a que se pode atribuir um valor lógico verdadeiro ou falso. Um único. E necessitam possuir um sujeito e um predicado. Essa é a definição que a Fundatec usou nessa questão. Considerando as sentenças abaixo, não está dizendo que são sentenças declarativas. Está dizendo, considerando as sentenças abaixo. Quer dizer que elas têm, em princípio, verbo. Assinale a única alternativa que expressa uma proposição. Então quer dizer que tem 5 alternativas e apenas uma é proposição lógica. Ok? Só com essa aulinha a gente já mata isso aí. Vamos lá. Letra A. O prato de vidro. O prato de vidro. É proposição lógica ou não? O que está faltando para ser uma proposição lógica? O quê? Ah, o verbo. A colega falou lá, é de vidro. Seria se fosse o copo é de vidro. Seria ou não? Aí sim, com verbo, né? Essa aqui não tem verbo, é só o prato de vidro. Quando não tem verbo, não tem sentido completo, porque não tem predicado. Sem verbo não tem predicado. Porque o predicado tu precisa de sujeito e uma declaração em relação ao sujeito. E para isso tu precisa de um verbo, para dizer é ou não é. O prato é de vidro. Aí se tivesse o é teria o verbo. O prato virou de vidro. O prato era de vidro. O prato ficou de vidro. O prato quebrou de vidro. Sei lá. Com verbo, tu pode julgar verdadeiro ou falso. Porque aí tem sentido completo e aí é uma sentença. Essa aqui não é sentença.
É uma expressão. Tá entendendo? Ó, isso aqui o que que é? Sem verbo. Sem verbo. É diferente de sentença. Sem verbo é diferente de sentença. Tá entendendo ou não? Se é diferente de sentença, porque sentença tem que ter verbo. Não é proposição. Então esse é o risco. Tá bom? Tranquilo ou não? Sem verbo é, na verdade, apenas uma expressão. Qual é a diferença entre sentença e expressão? Expressão não tem verbo, não tem sentido completo. O sapo e o rato. Isso é uma proposição lógica ou não? Hã? Não. Não é. Não tem predicado, não tem verbo. Agora se tu diz, o sapo pula. Sim ou não? Sim, o sapo pula. A minha filha fala isso, o sapo pula. Isso mesmo, minha filha. Valor lógico verdadeiro. Ela fala, o Mário pula, papai. O Mário é o bonequinho do Mário. O Mário pula e corre, papai. Uma proposição lógica. Tem verbo, sentido completo. Se ela fala só o sapo e o Mário, é apenas uma expressão. Igual, 2 mais 3 igual a 7. 2 mais 3 igual a 7. Isso aqui é uma proposição lógica ou não? Sim. Qual é o valor lógico dela? Falso. É uma sentença ou não? Tem verbo? 2 mais 3 igual a 7? Tem. Cadê o verbo? É. 2 mais 3 é igual a 7. Tem verbo. Sim ou não? Então é uma expressão. Não, é uma sentença. Quando é que eu tenho uma expressão? Assim, 2 mais 3. 2 mais 3 é uma sentença? Não. Tem verbo? Tem sentido completo? Tem valor lógico? O que é isso? Uma expressão aritmética. 2 mais 3. Assim como o sapo e o rato. Não tem valor lógico. Tá entendendo? Sim ou não? Bota o povo aí pra nós aí do... Por favor. No Meet, morreu o Meet. A colega lá, o pessoal de casa lá já tá gritando que é a letra E. Vamos ver se é. Letra B. Boa noite! É uma proposição ou não? O que é isso? É uma exclamação, tá com ponto de exclamação, mas é também uma frase optativa, né? Um desejo. Vamos botar aqui exclamativo. Não é. E a outra? Onde está a caneta? É uma proposição lógica? O que é isso? Interrogativa. Não é. A outra, boa prova! Exclamativa tá valendo e optativa também, tá? Tem ponto de exclamação, já denunciou. Com ponto de exclamação nunca é proposição. Mas com ponto final, tu tem que prestar atenção. Se for um desejo, uma opinião, algo assim, mesmo com ponto final, mesmo com verbo, não é proposição. Certo? Certo? E a última? Essa é a nossa resposta. Essa aqui sim. Proposição lógica. Feito? Tá fácil ou não? Não seria. Não tem como tu dar um valor lógico para isso, né? Boa prova. E até nem tem verbo também, né? Entendeu? Nem tem como tu dar um valor lógico a uma frase como essa. Não tem como. O fator determinante, se tu tiver na dúvida se é proposição ou não, é a possibilidade de ter um valor lógico único, objetivo. É o valor lógico que é a causa de ser ou não proposição. A gente estuda assim, interrogação não é proposição, exclamação não é proposição, imperativo não é. Mas não é porque é imperativo, é porque não tem valor lógico. É por isso que não é proposição. Tá entendendo? É o fato de não ter valor lógico.
Ok? Muito bem, muito bem, muito bem. Expectativa, creio que a mais plausível aí é a Fundatec, mas não é certo, né? É meio cedo para saber ali, o colega perguntou qual é a expectativa para o concurso da brigada. Essa aqui eu vou pular essa aqui. Vamos aquecer bem as turbinas. Depois fazer aquela. Suzep, ó. Essa apostila eu estou sempre melhorando, ela tem muitos exercícios. Se vocês olharem lá no fim da apostila, tem umas 10 listas com exercícios recentes da Fundatec. Dá para fazer mais desses exercícios aqui de todos, tá? Vamos ver. Sejam dadas as proposições a seguir. Aí deram frases, né? Quais delas são proposições lógicas? Tá? Então quer dizer que qual é? Qual não é? A primeira, 3x menos 6 menor ou igual a 9. Será que isso aí é uma proposição lógica? 3x menos 6 menor ou igual a 9. Quem está estudando matemática aí sabe. Que bicho é esse? Como é o nome desse bicho aí? É uma... É uma sentença aberta. Então eu já vou botar aqui que o colega já matou ali. É uma sentença aberta. Mas assim, lá na matemática, como é que é o nome disso aí? O que é isso? Esse tipo de sentença assim, como é que se chama? O menor, maior. Quando é igual, tu tem uma equação. É uma sentença aberta em que os dois lados da igualdade são iguais. Tu tem que encontrar um valor que iguala os dois lados. Isso aqui é uma desigualdade. Como é que se chama as desigualdades? Não é equação. Como é o nome? Inequação. Inequação. É a negação da igualdade. Não é igual. O lado de lá é menor que o lado de cá. Tá bom? Só para lembrá-los. Na aula de lógica não importa se tu sabe se é equação ou inequação. Mas para matemática importa e para todos os senhores é importante. Por que eu sei que é uma sentença aberta? Como é que tu matou aí, colega? É uma sentença aberta. Porque o sujeito é variável, é 3x menos 6. Será que tem valor que fica verdadeiro e tem valor que fica falso? Tem que fazer essa análise, tá? Tem algum valor de x que deixa verdade aquilo ali ou não? Tem, né? Pensa num número aí. 5. Quanto é que dá ali o lado de lá? 3 vezes 5, 15. Menos 6, 9. 9 é menor ou igual a 9? Verdadeiro ou falso? Então, para 5, para x igual a 5, fica verdadeiro, certo? Ele pensou no 1 e viu que dá verdadeiro. Dá outro valor aí. 6. 3 vezes 6, 18. Menos 6, 12. 12 é menor ou igual a 9? Dá falso, né? Pronto. Certeza que é uma sentença aberta. Tem valores que deixa verdadeiro e tem valores que deixa falso. Sentença aberta é isso. Qual é o valor lógico? Depende do x. Para ser sentença aberta, o valor lógico depende do x. Não é só porque depende do x, não é só porque tem x que é uma sentença aberta, tá? Tem frases com x que não são sentença aberta, que são proposições lógicas. Quer ver uma aqui? Por exemplo, 2x mais x menos x olha essa frase aí. Essa sentença aí. Será que é uma sentença aberta? Não é? Quem falou? Quem foi o audaz paraquedista e disse? Levanta o braço. Não é uma sentença aberta, o colega disse. Por que não, se tem x aqui? Tá, mas quando tem verbo,
Sentença aberta tem verbo. Não é por isso. Nota 5. Professor Raimundo dá nota aos alunos, né? Ninguém fala, né? Tu acertou que não é uma proposição. Não é. Que é uma proposição lógica. Tu acertou que não é uma sentença aberta. Não é. Não é uma sentença aberta. É uma proposição lógica. Agora eu quero saber por quê, qual o motivo que é uma proposição lógica. Hã? Não, as sentenças abertas também afirmam. Ó, 3x menos 6 menor ou igual a 9. É menor ou igual a 9. Tá afirmando. Por que essa aqui não é uma proposição lógica? Abre o Meet para nós ali, vamos ver. Por favor. Hã? Não sei onde que é. Onde é que falaram? Ninguém matou. Não. Já é uma proposição lógica, Leonardo. É uma proposição lógica aqui. O fato é o seguinte, ó, não é só porque o sujeito é variável. Olha aqui que eu botei aqui. Sentença aberta, né? Aí eu escrevi, olha o que eu escrevi. Sentença aberta. Sujeito é variável. Que mais? O valor lógico depende do sujeito. Depende do sujeito, o valor lógico. Para x igual a 10, verdadeiro ou falso? 2 vezes 10, 20. Mais 10, 30. Menos 3 vezes 10, 30. 30 menos 30, 0 é igual a 2? Sim ou não? Falso. Para x igual a 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Menos 3x, menos 3. 0. 0 é igual a 2? Para x igual a qualquer número. Dá sempre 0 igual a 2. Para x igual a qualquer número. Dá sempre 0 igual a 2. Então, para x igual a qualquer número é sempre falso. Não é uma sentença aberta. Olha aqui. Resolvendo. Simplificando. 2x mais x, 3x menos 3x igual a 2. 3x menos 3x. 3x menos 3x para qualquer valor de x. 0 é igual a 2. Falso. Para qualquer x. Então, essa frase não é uma sentença aberta, mesmo que o sujeito seja variável. Ela é uma o quê? Ela é uma coisa que é sempre falsa. O que ela é, então? Uma proposição lógica falsa. Entenderam ou não? Sim? Eu vou botar isso aqui do outro lado, na outra folha. Claro que tem que dar uma revisada. Na aula de revisão vai ficar claro, para quem não ficou claro ainda. Vou deixar aqui na outra página, para vocês observarem essa observação, que talvez em outros cursos aí, talvez nem mencione isso para vocês, nem mostre essa dificuldade que eu estou mostrando, que já caiu em prova, para vocês, porque eu não quero que vocês sejam surpreendidos. Mas eu vou apagar isso aqui para resolver esse exercício. Então eu já mostrei para vocês, ó, que sentença aberta não basta ter o x, tem que ter o x e tem que ser possível ser verdadeiro para algum valor de x e tem que ser possível ser falso para algum valor de x. Tá claro isso ou não? Por isso que essa aqui é uma sentença aberta. E essa? 4 mais 5 igual a 8. O que é isso então, se é falso? O que é isso então? Uma proposição lógica falsa. Ótimo. E a outra? O lucro da empresa cresceu apenas 2% em 2023. E essa aqui? O lucro da empresa cresceu apenas 2% em 2023 e 2013. O que é isso? É uma proposição lógica ou não? Muito bom, colega. Não, porque não se sabe qual é a empresa. Confere? Então, o que é isso?
Sentença aberta. Essa é uma sentença aberta. Tá entendendo? Porque dependendo da empresa é verdade, porque cresceu 2% em 2013. Dependendo da empresa é falso, porque não cresceu em 2013. Essa é uma sentença aberta. Ok? E a outra, 2 é o único número primo que é par. E essa é uma proposição lógica ou não? Sim, essa é uma proposição lógica. E aí, fechou? Letra E. Apenas 2 e 4 são proposições lógicas. Como é que tá? Difícil? Sim ou não? Hã? Ó, essa número 4 é difícil, vou deixar para vocês fazerem em casa como tema. Eu pulei aqui a 2 e a 4, tema, tá? Essa aqui é altamente paraquedista. Vocês vão dizer que é difícil. Vamos pegar uma mais fácil. Ó, aqui, ó. Vamos lá. Facinha. Fala, professor, essa aí é fácil. Jorge, vamos lá. Assinale a alternativa que não apresenta uma proposição. Eu quero aquela que não é uma proposição. Letra A. Jorge Amado nasceu em Itabuna, Bahia. É proposição ou não? Jorge Amado nasceu, tem verbo? Verbo nascer. Em Itabuna. Tem predicado, tem sujeito, é declarativo, sentido completo. Tem valor lógico? Tem, né? Eu não sei se é verdadeiro ou falso, não conheço Jorge Amado, mas sei que de duas uma. Ou nasceu e é verdade, ou não nasceu em Itabuna e é falso. Portanto, tem valor lógico, certo? Então, isso aqui é uma proposição. 2. Antônio é produtor de cacau. É uma proposição ou não? Sim, mesmo não conhecendo o Antônio. E se fosse, ele é produtor de cacau? Seria? Sentença aberta. Isso aí, muito bom. Jorge Amado não foi um grande escritor baiano. Proposição ou sentença aberta ou sentença interrogativa? O que é isso? Proposição lógica? Eu também acho que é. Muito bom. Queimem os seus livros. Imperativo. Por que é um imperativo? Porque exprime uma ordem. Não é proposição lógica. Então é essa que a gente marca. É isso aí ou não? Confere com o original. Tá ficando fácil ou não? O que pega é a sentença aberta ali que dá a confusão, né? Se é ou não é, né? Isso vai diminuindo com o passar do tempo. Questão número 2. Dois não, isso aqui já é a quinta questão que a gente está fazendo. Mas... Qual das sentenças é classificada como proposição simples? Tem mais uma palavrinha aí que a gente vai ver. Mais calma. Tem proposições que são simples e tem proposições que são compostas. A simples é quando tem uma única proposição em si mesma. Não tem um conectivo que conecta duas simples. Composta é quando tem duas simples dentro de uma. Isso vai ficar muito fácil. Mas por enquanto vamos ver se a gente consegue matar só com o que a gente já viu. Tudo é fácil. É só ter um tempinho. Vamos lá. Proposição simples. Vocês vão acertar. Será que vou ser aprovado no concurso? Isso é proposição? Muito menos simples, né? Não é proposição? Então isso aqui é interrogativo. Não é proposição. Não é a letra A. Letra B. Ele é goleiro do Bangu. Tia, vocês estão muito bons, tipo, tá dando. Um ano de cursinho já? Não é. E C. João fez 18 anos
Se parasse aí, já era a proposição ou não? Mas tem mais, né? Tem um E, não tirou carta de motorista. Se fosse só do E para lá, João não tirou carta de motorista. Seria proposição ou não? Então há de convir que há duas dentro de uma ou não? Então isso não parece ser uma proposição simples, parece? O que é isso? Proposição composta. É fácil de identificar porque a gente vai decorar os conectivos. E, ou, se, então, se, somente se, e ou. São 5 conectivos. Ao decorá-los, a gente vai identificar com facilidade as proposições compostas. Mas essa aí nem precisava. Só pelo que eu disse. Duas dentro de uma é uma proposição composta. Uma proposição simples é uma proposição única, absoluta. Igual oração na língua portuguesa. Tem período simples e período composto. Quando o período é simples, tem uma única oração. Oração absoluta, tem um verbo só. Quando o período é composto, tem duas orações, 2 verbos e geralmente uma conjunção, né? Destacando ali se o período é composto por subordinação, coordenação, etc, etc. Certo ou não? Como é que eu sei que eu sou concurseiro? Já fiz concurso, estudei português. Concurseiro tem que saber tudo um pouco. Certo? Letra D. Bashar al-Assad é presidente dos Estados Unidos. O que é isso? É uma proposição, uma sentença aberta, é uma pergunta, é uma exclamação? É uma ordem, é um imperativo, é um desejo? O que é isso? Então isso aqui é uma proposição lógica. O valor lógico não está nos interessando por enquanto, não importa se é falso ou verdadeiro. Só importa que é uma proposição lógica. Eles botaram uma falsa justamente para quem não está estudando. Dizer, não é essa, porque Bashar al-Assad não é presidente dos Estados Unidos. Certo? Tá entendendo? Tá fácil ou não? Very, very fácil. Very easy. Muito bem, muito bem. Mais uma. Qual sentença a seguir é uma proposição? Vamos lá, diga para mim. Diga para mim aí, qual é uma proposição? Letra A, o copo de plástico. Já vimos essa, né? De novo, né? Não era assim? É o que a gente tinha visto? Parecido. Ah, é o fato de fita. Muito bom. Vocês estão bem na memória, hein? Se não repetir, não adianta ter bem na memória no dia, hein? Um sono profundo apaga tudo o sistema límbico. O professor Piazzi já explicou isso aí. Durante o dia, tudo que vocês ouviram, viram, falaram, sentiram, durante o dia, aroma, cheiro, visão, fica guardado na memória temporária, sistema límbico, temporário. Cabe informações normais, saudáveis, de 24 horas. Aí tu tem que dormir. Para que você dorme? Para descansar? Não. Quando se dorme, o cérebro trabalha. Ele fica... deleta 99,9% do dia. Deleta. E aí ele seleciona inconscientemente... O cérebro seleciona inconscientemente menos de 1% das tuas 24 horas do dia para guardar no córtex. Quais os critérios que o cérebro usa? Critérios inconscientes, que foram desenvolvidos com milhares de anos de evolução. Primeiro critério, top 1, que o cérebro usa para mandar para o córtex, independente da tua vontade. Forte impacto emocional. É o primeiro. Por quê? Porque era questão de sobrevivência. Na época das cavernas lá, uma mãe via um leão chegar perto dos filhos, a mãe tinha um ataque de adrenalina total, ela dava um jeito, matava aquele leão. Quando ela fosse dormir, ela esquecia o dia inteiro, menos aquela cena. Porque aquela cena seria fundamental para nunca mais acontecer o vacilo que ela deixou o filho na frente do leão. Esse é o primeiro. Segundo critério, não é palhaçada, não é professor legal, professor não sei o quê. Isso é neurocientificamente comprovado. É repetição.
Se o ser já repetiu aquilo vários dias seguidos, o cérebro inconscientemente vai dizer, tchê, isso é questão de sobrevivência. Esse louco aí faz a 4ª vez que ele repete isso aí. Ele precisa disso para sobreviver. Salva. Aí ele tira do sistema límbico e coloca no córtex. Tá vendo essa aulinha aqui agora de sentença aberta? Que é o sujeito, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê? Vocês estão entendendo? Estão acertando? Não estão? Ilusão. Acertar hoje, todos os exercícios hoje, ilusão. Se não revisarem, daqui a uma semana, eu garanto, 0, como não tivesse visto. Eu dar um exercício para você assim do nada, resolve aí. Já não vai lembrar. Aí quando começar a repetir, vai começar a lembrar. E aí começa a fazer efeito. Tá entendendo ou não? É como escrever na areia. Vem a água, apaga. Mas tem uma manchinha ali no fundo da areia, se a água foi rasa. E tu consegue reescrever de novo no mesmo lugar, aí começa a ficar forte. Tá entendendo ou não? Tem que repetir. Tem que repetir. Muito bem. Qual a sentença... Se o professor Pierre que estudou e prova e tal. Qual a sentença a seguir é considerada uma proposição? O copo de plástico não é, porque não tem verbo. Feliz Natal! Exclamativa. Não é. Pegue suas coisas. Imperativo. Tá na ponta da língua, né? Tem que repetir, cara. De preferência no dia ou no dia seguinte. Não muitas horas. Um sono profundo, muito profundo, de horas e horas e horas. É como se tivesse, escreveu na areia, é como se tivesse ondas grandes. E limpa a areia. O sono é para isso, é para limpar a mente para te sobreviver no dia seguinte. Tá entendendo? Onde está o livro? Interrogativa. Não é. Só pode ser a última. Francisco não tomou o remédio. Essa sim. Proposição lógica. Proposição lógica. Fechou? Para fechar a aula então agora, já estamos lá nos minutos. O colega lá perguntou uma dica de estudo, de organização e revisão. Eu tenho estudado isso aí há bastante tempo e recentemente eu aprendi, estudando também, lendo, sobre neuroaprendizagem. Os alunos sempre me perguntavam assim, Martinez, como é que eu faço quando eu for estudar? Eu tenho lá de manhã, eu tenho 2 horas para estudar, outros lá de manhã eu tenho 4 horas, de tarde eu tenho mais 2 horas. Como é que eu distribuo? Estudo a manhã inteira uma única disciplina. Por enquanto vocês vão ter pouca coisa para estudar, então estuda o que tem para estudar, as poucas disciplinas que tem. Ou eu estudo, divido amanhã em 2 disciplinas, 3 disciplinas. O que é melhor? Certo? Pra gente, a impressão que a gente tem, a impressão é que estudar uma disciplina é melhor. Mas essa impressão não é verdadeira. Não é melhor. É melhor dividir. Quanto mais tu conseguir dividir, melhor. Mas 2. Tu vai estudar ali 4 horas, 2 disciplinas. 2 horas uma, 2 horas outra. Tá bom. 2 horas de manhã, 2 disciplinas de manhã, 2 disciplinas de tarde. É melhor dividir. Por que isso? Porque se tu tá estudando uma única disciplina, 4 horas, por exemplo. Estou estudando lá Direito Constitucional 4 horas. Aí eu começo a estudar o artigo 1º, artigo 2º, 3º, 4º. Estou quase terminando o artigo 5º. Eu estudo tudo. Durante aquelas 4 horas, no final da manhã, a tua impressão é que foi muito bom. Porque se tu ler ali e te perguntar coisa do artigo 1º, tu vai decorar. Do artigo 2º, tu vai lembrar na hora ali. Tá entendendo? Mas só que tu tá trabalhando só com a memória temporária. O sistema límbico, que é a memória da ilusão. Não tá com a memória permanente. Agora, se tu divide, tu estuda um pouquinho português, um pouquinho raciocínio lógico, um pouquinho português, um pouquinho informática, direito constitucional, direito administrativo. Tu vê menos matérias naquela manhã. Mas aí no outro dia, que tu estudar uma única matéria, tu estuda de novo. Direito constitucional, direito administrativo. A diferença é o seguinte.
As outras 2 horas de direito constitucional, tu estudou 2 hoje, não vai estudar 4, vai estudar só 2 hoje. Porque depois tu vai estudar direito administrativo. As outras 2 horas que ia fechar as 4, tu vai estudar num outro dia. Então o teu cérebro entende como a gente chama de pistas contextuais. Pistas de contexto diferentes. Que fazem cada dia ter uma pista diferente. Que ajuda o teu cérebro a aprender. Porque ele não aprende só estudando a matéria em si. Ele associa a matéria a todo o cenário que tu tá. Ao ambiente que tu tá, a roupa que tu tá, a temperatura lá fora, se tá sol, se tá bem iluminado, se tá no quarto, se tá na sala, onde tu tá. Tudo isso faz uma conexão neural e te dá pistas de contexto para te aprender aquela matéria. Então, quanto mais tu dividir o estudo em pistas diferentes, mais possível a memorização, mais conexões diferentes tu vai ter para aprender aquilo ali. Certo ou não? Então, quanto mais tu dividir, estudei essa parte aqui, eu estudei tal dia, com tal roupa, em tal lugar. Essa outra aqui eu estudei no outro dia, a temperatura era outra, no outro ambiente. Tu não vai falar isso, mas o teu subconsciente vai entender isso e vai criar conexões diferentes, que vão grudar a informação. O negócio é físico. Tem até a imagem do cérebro lá, da sinapse neural do neurônio conectando no outro. Parece um bicho, uma aranha, uma encostando no outro lá e formando um tentáculo. É físico o negócio. Então, quanto mais pistas, sinapses diferentes tu formar, mais as conexões acontecem, mais tu aprende. Certo? Eu subdisso fiz isso com a minha filha. Minha filha tem 2 anos, ela sabe todas as cores. Só que como é que ela faz para aprender a cor? Eu mostro para ela, que cor é essa aqui, filha? Ela fala em 2 tempos. Ela fala assim, essa aqui, ela diz, essa é a cor do caranguejo, que é vermelho. E essa aqui, filha, essa é a cor do papaião, que é o papai tubarão, do Baby Shark. Papaião, agora ela já fala papai tubarão, que é azul. E a mamãe, filha? Mamãe rosa. Então ela tem um baralho de cartinha, aí eu mostro o preto para ela falar a cor do peixe, pai, preto. E ela sabe todas as cores agora. Até chegar um ponto que ela não usa mais o peixe e vai direto no preto, no vermelho, no azul. E ela sabe todos. Marrom, agora ela aprendeu. Marrom, papai, a cor da raia. Tem um baralhozinho lá do Baby Shark. Tem uma raia e tem a carta marrom, que é a cor da raia. Cinza é o pinguim, ela sabe todos, eu também. Ó, papaião é azul, mamãezão é rosa, bebeião é amarelo, o marrom é a raia, o preto é o peixe e o pinguim é cinza. E o branco, ela sabe, branco. Ah, e o preto é o papate do papai. Eu busco lá meus tênis, filha. É preto meus tênis. Tá entendendo ou não? São gatilhos contextuais que ajudam a aprender. E é assim que funciona. Então, dividam a matéria. Quanto mais dividir, aí entra naquilo que o professor Piazzi diz. Qual é o segredo para estudar? Estudar todos os dias, não estudar muito, mas todos os dias e ativamente. Isso é o melhor dos mundos. O melhor dos mundos. Estudar um pouco por dia e ativamente. Não dá para fazer isso na vida de concurseiro. É muito raro. Porque quando sair o edital, não dá mais. Para te vencer o edital, tem que estudar 8 horas por dia. Que nem louco, igual os guris estudaram aqui. Mas cada um tinha tudo estudado depois do edital, desesperadamente. Tá entendendo? Então, assim, sem edital, é o melhor dos mundos. Porque aí tu estuda um pouco, todos os dias e ativamente. Era o que era para ter feito no colégio, só que a gente não fazia assim, estudava só de véspera para a prova. Agora que não tem edital, talvez demore um pouco o edital, pessoal. Por favor, façam isso por vocês. Estudem todos os dias, um pouquinho e ativamente. Que em pouco tempo vocês vão guardar no córtex. Se estudar um monte, passivamente, eu já fiz isso, estudei para concurso, eu só via videoaula. Acelerava o videoaula em 2,5, acelerava o videoaula e assistia um atrás do outro. Horas e horas de videoaula. Entendia tudo durante a aula, depois deletava. Tu ia me perguntar alguma coisa? Claro, minha querida, pode ir. A gente fica filosofando até altas horas. Tá bom, pessoal? Acabou lá o outro lá, falando lá. Que lá é outro sábio professor nosso aqui, ó.
Pessoal, então eu vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que foi bom. Estão bem motivados. O negócio agora é manter, né? O mais difícil é manter do que começar. Um abraço a todos e até a próxima.